Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Eu vejo por aí esses programas de televisão e de rádio que só falam do diabo e que ficam pregando e falando da volta de Jesus e que o inferno vai ficar cheio porque muita gente vai para lá. Nesse momento eu tenho compaixão das ovelhas que ouvem esses pregadores através da televisão e através da rádio. Eu tenho extrema compaixão, porque são ovelhas sem pastor. Porque depois que elas vão para casa, depois de um culto desses, o que é que elas levam para dentro de casa? O medo, a dúvida, a insegurança. E pior se torna a vida dessas pessoas quando esses pastores começam a trazer revelações, visões e sonhos para o povo. Situação essa que, segundo a Bíblia, Deus reprova esse tipo de prática. A própria palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 3, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, naquilo que estamos aprendendo, a palavra de Deus, é importante que o pregador e também quem está ouvindo a palavra se mantenha nela e que não passe disso e que não seja falado nada além do que isso. Apenas a palavra de quem? De Deus. E nada mais do que isso. Não podemos ser como muitos crentes lá fora. Bom, há pastores que fazem isso lá fora, e muitos crentes também. Bom, não está na Bíblia, mas Deus está me revelando. Senta, cala a boca e ouve, irmão. Aleluia, salabacanta, ripa lá na praia. Siri, 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 siri. Aí começa aquela história que você já conhece. Eis que eu estou vendo aqui um anjo com pé de fogo. Aí outro diz, não, eu estou vendo um anjo com asa de fogo. Aí já outro diz, não, eu estou vendo um anjo todo pegando fogo. Aí haja bombeiro para isso tudo, né? Que é fogo para tudo que é lado. Eles fazem isso através de programas de televisão, através de programas de rádio. E a palavra de Deus diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Nós temos que andar nessa vida apenas com a palavra de Deus e oferecer ela para as pessoas. E nada além disso. Nós temos que oferecer para o sofrido, para aquele que está desempregado, para aquele que está vítima de uma enfermidade, para aquele que está nos vícios, a palavra do Senhor Jesus. Não é esse falar enrolado que muitos pregadores fazem aí fora, não. Pregadores esses que querem tomar o lugar de Deus. Eis que o Senhor me revela. Eu vejo você, irmãozinho, na sala, sentado, vestindo uma roupa tal. É você mesmo. Eu estou vendo. Deus está me dando a visão da sua sala. E eis, irmão, que eu vejo você na mesa da cozinha. E Deus está me revelando várias pessoas em sua volta. E há muito choro, muito choro, muito choro, muito choro. Aleluia, aleluia, Deus está me revelando. Então Deus está deixando de ser soberano nesse momento e se tornando criatura. Porque a palavra dele diz que só ele é onisciente e onipresente. Aí vem o homem e começa a querer ser Deus. E é por isso que em muitos lugares esses profetas, com essas supostas
profecias, revelações e visões são endeusados. Ao invés do povo estar adorando a Deus, reconhecendo Deus como o Senhor de todas as situações, começa a idolatrar o profeta revelador, ou a profetisa reveladora. E nesse mundo está cheio de gente assim, em nome de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz sobre profecias, o alerta que a palavra de Deus nos faz a este respeito. E essa palavra é para você também, meu irmão, que está me ouvindo através do programa de rádio. Nós não estamos aqui contra estas pessoas, mas a palavra de Deus reprova o que sai da boca destas pessoas. Deus não concorda com o que eles estão praticando, e eu vou lhe mostrar na Bíblia. Abra nesse momento no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 27. Ezequiel 22, 27. Olha só, nós vamos ler algo que o profeta, inspirado por Deus, falou. Você que está aqui, tire as suas conclusões, como você também que está me ouvindo através do programa de rádio. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 27. Assim diz: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas. Grife, e ganharem lucro desonesto. Amado de Deus, lucro desonesto é sinônimo de roubo. Diga roubo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que existe homens assim em nome de Deus. E veja quais são as práticas que esses homens usam para tirar a lã do povo de Deus. Verso 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, grife, sem que o Senhor tenha falado. E você deve conhecer muitos lugares com nome de igreja aí fora que age dessa maneira. Assim diz Deus, eis que Deus me revela. Se você, meu irmão, quer ser abençoado, se você quer a vitória, você tem que participar da campanha. E começa a falar enrolado, e treme até a mãozinha, né? Oh Senhor, aleluia, aleluia, glória, aleluia. E começa a tremer a mão, meu filho, não para o negócio. Eu não estou falando de algo sem experiência da situação. Eu já passei por lugares assim e sofri a beça na mão desses profetas aí e de algumas profetisas também. E há muita gente refém desse povo. Agora pense comigo, você que está me ouvindo agora. Antes de você conhecer a Deus, a palavra de Deus, você procurava saber do seu futuro através da cigana, da mulher que joga cartas, através do tarô. Você ia no espiritismo. Você que está me ouvindo, e você que está aqui também participando dessa reunião, era assim. Você queria saber do futuro, da sua vida sentimental, se você ia casar ou não com aquela tal pessoa, se você ia ter filhos ou não com aquela tal pessoa. Você queria saber do futuro, se você ia conseguir um emprego naquela tal empresa ou não. Aí você larga tudo isso e conhece um lugar chamado igreja, que tem esse tipo de situação, que Deus aqui na Bíblia reprova, condena esse tipo de prática. Ou seja, você abandona o passado para sair atrás de uma irmã profetisa
que também fala do futuro. Você, meu irmão, ainda continua refém do velho homem, da vida antiga. Ou seja, já que eu não posso, ir lá no centro espírita, já que eu não posso mais procurar a mulher que jogava cartas para mim, porque agora eu sou evangélica, agora que eu sou crente, eu vou atrás do irmão que revela, eu vou atrás da irmã que profetiza. Ela vai dizer se realmente eu vou casar ou não com o irmão Zé, ou se de repente vai aparecer emprego para mim ou não. E fica viciado como era viciado no passado, no tempo que estava no espiritismo. Ou seja, é aquilo que eu sempre digo aqui: o cachorro é o mesmo, meu irmão, você só trocou a coleira. Você deixou o espiritismo para estar atrás de uma feitiçaria evangélica, em nome de Deus. A situação continua a mesma, só trocou de placa. Você saiu do centro espírita, você saiu da casa da mulher que jogava cartas, para estar dentro de uma igreja que faz as mesmas coisas. O teu futuro, amado, a Deus pertence. E eu declaro você entendendo isso, você que me ouve agora. Veja, Deus aqui nessa narrativa do verso 28, fala claramente sobre isso. Ele reprova esse tipo de situação. Visões, revelações, profecias, desse tipo que eu estou falando aqui. Ele reprova claramente. Agora, por que Deus fala claramente, como Ele está falando aqui? Para que nós não sejamos mais enganados. Por que Deus está usando a minha vida agora para ler Ezequiel, capítulo 22, verso 28, para você que está me ouvindo através da rádio? Para que você não seja mais enganado por essas pessoas. E veja o que diz o verso 29, acompanhe, do capítulo 22 do livro de Ezequiel. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito, e ao necessitado, e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E é verdade, são revelações que trazem palavras de morte. Eis que vejo na sua casa, meu irmão, um caixão e muitas pessoas em volta. Deus vai te provar muito, hein? Vai acontecer isso e aquilo. É morte. Deus está me revelando que vai ter morte na sua casa, hein? Destruindo vidas, corações. Quando não, dessa maneira, eles mercadejam a palavra de Deus e fala para o povo de Deus que para ser abençoado tem que sacrificar, porque Deus está revelando. Meu irmão, se você quer ser abençoado, você tem que fazer parte do propósito, da campanha consagrada, abençoada com o homem santo. Esse homem aqui, o homem santo. E o povo de Deus é simples. Muitos não têm coragem de chegar para uma pessoa dessa e dizer: olha, isso que você está fazendo está errado. Muitos não têm essa coragem. O povo é simples, porque se fala tanto que aquele profeta é santo, que tem um contato com Deus tão grande, que a pessoa tem até receio de falar alguma coisa, medo, porque se a pessoa fala, ele vai dizer: olha, o diabo está usando a tua boca, hein? O diabo está usando você. Se Deus está revelando, você tem que ficar com a palavra que Deus está revelando. E eu não vou tirar a palavra, não. É assim. E a pessoa tem que aceitar aquilo. O povo é simples. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Mas só que Deus essa manhã está nos revelando que eles, em nome de Deus, mentem naquilo que falam. E nós temos que ter coragem de anunciar essas verdades que libertam.
Vejamos mais uma evidência bíblica acerca dessa questão no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 28. Abra lá. Tem muita gente que pensa assim: é homem de Deus, né? Se está revelando, né? Está revelado. Se ele falou, está falado. Eu não posso dizer nada, embora eu perceba que isso não está certo. Mas é um homem de Deus, é um homem santo. Mas só que Deus nessa manhã diz: Ele mente quando abre a boca para falar, dizendo que eu estou dando tal visão, sem que eu não estou revelando nada. Vejamos mais essa evidência. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 8. Olha só, 29, 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Alô, povo de Deus, atenção, hein? Nós estamos lendo a Bíblia, evidências bíblicas. Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. E se Deus está dizendo que não os enviou, então está falado o que Deus está dizendo. Então está falado o que Deus está dizendo aqui na Bíblia, a base de supostas profecias, visões e revelações aí fora. E é por isso que aqui, hoje, estamos combatendo, não essas pessoas, mas o que elas praticam. Porque segundo a Bíblia, o que elas praticam é mentira em nome de Deus. E se torna mais mentira ainda quando eles dizem que você tem que fazer algo para ser abençoado por conta daquela revelação, sendo que o livro de Salmos 45, verso 2, que diz que você já é um abençoado. Abra lá, olha só, livro de Salmos, capítulo 45, verso 2, aqui diz que você já é um abençoado, e que você não precisa fazer campanha, e que você não precisa estar atrás de azeite, que você não precisa fazer nada disso. Salmo 45, verso 2, olha só, Deus aqui nos faz um outro alerta, te ensinando que tu és um abençoado para sempre, e que você não deve cair na arapuca desses homens. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Amado de Deus, você não está abençoado até o dia 1º de janeiro, você não está abençoado por alguns dias, você foi abençoado por Deus para sempre. Com isso, entenda, você não precisa pagar um preço para ser. Leia também em casa Gálatas capítulo 3, verso 9, que confirma que os da fé são abençoados como o crente Abraão. E também em casa leia Romanos capítulo 8, verso 32. Todo pastor religioso que diz que para ser abençoado você tem que dar dinheiro, veja o que diz o livro de Ezequiel no capítulo 33, verso 31. Atenção, povo de Deus, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 31. 33, 31. Assim diz: eles vêm a ti
como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, em prática, pois com a boca professam muito amor. Jesus te ama e eu também. Vem para cá fazer parte da campanha. Irmãozinho, Deus tem uma bênção para você. Coisa desse tipo. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Por trás dessas campanhas, por trás dessas correntes, por trás dessas revelações aí, Deus diz: o que está por trás mesmo é justamente em tirar a lã das ovelhas. E você já foi vítima de muitos pastores desse tipo, porque eu também já fui vítima de muitos pregadores, de muitas profetisas em nome de Deus, assim como você, há um bom tempo atrás. E Deus aqui nos adverte: cuidado com essa gente. Eles não estão preocupados com você, eles querem saber se você tem isso, dinheiro para oferecer. Isto está claro? Vejamos agora o que diz o Senhor Jesus com relação ao nosso amanhã. Como deve ser a nossa conduta com relação ao futuro? Abra a sua Bíblia no livro histórico de Mateus, capítulo 6, verso 34. Com relação ao futuro, pastor, como deve ser o meu proceder, o meu andar? Jesus nos responde no livro histórico de Mateus, capítulo 6, verso 34. Olha só: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, para cada dia basta a sua dificuldade. Viva o hoje, o agora, porque o amanhã pertence a quem? A Deus. A natureza humana nos traz inquietudes. O coração humano é muito ansioso com relação ao futuro. Será que eu vou conseguir emprego? Com quem eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Bom, por conta da natureza humana ser ansiosa demais, ela sai atrás dessas pessoas. Irmã profetiza, me diz uma coisa: eu vou casar com quem? O meu preparado está aqui na Irmandade? Sim, Deus já me revela que o teu preparado, glória a Deus, aleluia, 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 está na Irmandade. E faz parte, irmã, do coral de adoração, hein? Faz parte do ministério de louvor, salabacanta, salabalaia, lalalaia, ministério do louvor. E dessa maneira, prende a ovelha ali dentro. E a ovelha não sai. Não vou sair daqui porque o meu preparado está aqui. E a pessoa se torna o quê? Refém dessas pessoas, escravo. E acaba casando com uma pessoa que de repente não sente nada por ela, nada, nem atração física. Mas o pastor falou que tem que ser aquele e que não pode mudar porque foi Deus que revelou. A pessoa acaba casando e vive um casamento infeliz para o resto da vida. Tem muita gente nessa situação aí fora. Então, segundo a palavra do Senhor Jesus, temos que viver um dia de cada vez. Amém? Abra também a sua Bíblia nesse momento em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Abra lá. Vejamos o que diz aqui o livro de Deuteronômio 29, 29, acerca dessa questão. Se devemos andar mesmo nessa vida ansiosos em querer saber o que vai acontecer amanhã.
As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. Se pertence ao Senhor nosso Deus, como é que pode um homem se levantar no meio do rebanho e começar a dizer coisas relacionadas ao futuro de uma tal pessoa que está ali na igreja? Se a Deus pertence o amanhã. Isso nos ensina que não cabe a nenhum homem revelar o futuro de ninguém. Nenhum homem tem o direito de tomar essa glória que pertence a quem? A Deus. Se alguém chegar para mim, pastor, me revela aí, pastor Sandro, se eu vou conseguir o emprego, porque eu estou desempregado, meu filho. A revelação que eu tenho é que você deve ser perseverante e chamar à existência as coisas que não são para que passe a existir, porque tu és um abençoado de Deus. Creia que dessa maneira o milagre acontece. Agora, revelar qual vai ser a empresa e como vai ser, isso pertence a quem? A Deus. Mas tem muitos pregadores que fazem isso. E eu vejo a empresa. Você quer que eu fale o nome dela, irmãozinho? Eu falo, hein? Bom, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, muita atenção, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, ou seja, da vontade de Deus. Nessa vida devemos andar com aquilo que Deus está dando, digo, o pão de cada dia. E é como eu disse no início da pregação, e se dê por satisfeito. Ah, mas eu quero tanto saber o futuro. Não, caminhe nessa vida com a glória que Deus está te dando, a palavra de Deus, e só. E isso é suficiente para você ter uma vida de vitórias. Leia em casa, para crescimento espiritual seu, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 1, e o livro de Provérbios, capítulo 27, verso 1. São evidências que vão te ensinar que você não deve andar ansioso nessa vida com o dia de amanhã, porque a Deus pertence o teu futuro. E quem ama a verdade, meu amado, e quem ama a sinceridade, eu recebo que vai estar aqui nesse ministério através das verdades que pregamos. Amém. Muitas pessoas que estão nesses lugares de supostas revelações e visões e sonhos vão enxergar que aqui nós pregamos a verdade. Amém. Essa é a minha fé e essa também tem que ser a tua perseverança. Que as pessoas que estão nos ouvindo vão enxergar que a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é um lugar que está pregando a verdade. É importante que você que está me ouvindo também leia no livro de Jeremias. Olha só, uma evidência muito importante que não pode faltar, o capítulo 23, verso 28 por diante. Leia, porque nessa evidência fala algo muito importante. Vamos ler a nível de crescimento para todos. Jeremias 23, 28. Olha só. Assim diz: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então veja que de fato, de verdade, a função de um pastor é trazer o quê? O alimento, e apenas isso para o povo de Deus. Verso 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu
companheiro. Ou seja, o alimento certo, que seria a palavra, eles acabam não dando. Ao invés disso, eles dão o quê? Sonhos. Eis que eu tive um sonho e Deus falou isso e aquilo. Eis que o Senhor está me revelando. E Deus pede aqui que o povo seja alimentado com a palavra e só. Verso 31: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E realmente não há crescimento, não há amor da parte do rebanho para com Deus, porque esses homens passam a ser endeusados, idolatrados. Ao invés do povo estar adorando a Deus, reconhecendo Deus como o Senhor de todas as situações, começa a idolatrar o profeta revelador, ou a profetisa reveladora. E nesse mundo está cheio de gente assim, em nome de Deus, sim ou não? Sim. Portanto, quem ama a verdade, a sinceridade, como eu falei agora há pouco, vai enxergar em nosso ministério que estamos pregando a verdade do Cristo ressuscitado. Amém? As verdades que libertam. E Deus, meu amado, te escolheu para você estar comigo e servir a Deus com essa palavra. Para concluir esse tema, para finalizar esse tema, compaixão pelos aflitos, abra sua Bíblia no livro histórico de João, capítulo 13, verso 34, porque aqui fala de um mandamento do Senhor Jesus, que devemos viver por sermos discípulos do Senhor Jesus. Assim diz João 13, 34: novo mandamento vos dou. Novo mandamento. Veja, aqui não é mandamento da lei de Moisés, e sim mandamento de quem? De Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, como é que eu conheço que uma pessoa é discípulo do Senhor Jesus? Quando ela tem compaixão e amor pelos que sofrem, por aqueles que estão sendo enganados em nome de Deus. Quando a pessoa tem o desejo de falar a verdade, anunciar o evangelho da graça, esse é um discípulo de Jesus. Porque quem é discípulo de Jesus não se alegra com a injustiça, não se alegra com a mentira. Ele não se alegra. O amor não se alegra com essas coisas. E é por isso, abençoado, que eu estou perseverando para, em nome de Deus e do conhecimento da graça, libertar as ovelhas de Jesus da mão dos lobos. Amém. E recebo que você está nessa comigo. Amém. Quantos receberam iluminação nessa manhã? Amém. Eu declaro que através desse ensino de hoje, você ilumine o coração de muitas pessoas com esta verdade, em o nome do Senhor Jesus. A todos, meu bom dia, uma semana de vitórias. Quarta-feira, às 19 horas, eu espero por você aqui, como também domingo, 9 da manhã, em o nome de Jesus. Tchau a todos, se despeça desse irmão dizendo para ele: tu és um abençoado de Deus para sempre.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.